Queridos, graça e paz, estamos mais uma vez aqui para realizar nosso programa Profetizando Vida. Programa do Comiba, o Conselho de Ministros do Bairro Antonina, junto com a TV Missão Cidade. Hoje a entrevista vai ser com ele, Pastor Felipe Gomes. Tu és a voz que acalma a tempestade. Tu és a voz cheia de majestade. Tu és a voz que faz tremer o deserto. Tu és a voz que aquieta meu coração. Amém, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, já com a entrevistando o nosso amigo Pastor Felipe, em nome de Jesus. Agora a Drogaria Mais Maricá também é parceira da TV Missão Cidades. Vem! Drogaria Mais Maricá. Aqui você encontra os melhores preços, atendimento, variedade e também fazemos entregas em domicílio. Estamos localizados na rua Luiz Fernando dos Santos Caetano, em frente à garagem da aviação Nossa Senhora do Amparo. Atendemos no telefone e WhatsApp 988240661 e 998756554. Drogaria Mais Maricá. Drogaria Mais Maricá. Mais qualidade de vida você encontra aqui. Queridos, estamos de volta, graça e paz. Estamos aqui do meu lado, Pastor Felipe Gomes, nosso entrevistado hoje, meu amigo Pastor Eduardo. Pastor Felipe, seja bem-vindo ao programa Profetizando Vida. A gente vai falar um pouquinho da sua vida, como casado, como pai, mas também como ministro do louvor, compositor, como ministro da palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar através desse testemunho, através da vida do Pastor Felipe, para você nessa linda tarde, amém? Vamos lá? Pastor Felipe, casado? Sim, senhor. Casado, quantos tempos de casado? 7 anos de casado. 7 anos de casado. Faço agora em setembro, dia 2, 8 anos. Maravilha. Qual o nome da esposa? Juliana Mendes, né? Juliana Mendes. Glória a Deus, uma menina de Deus. E já tem fruto já, né? 2 frutos. 2, né? A Maria Fernanda e o João Pedro. Maria Fernanda e João Pedro mais novo. Mais 9 meses. Deus está abençoando sua família. Falta mais um, né? Tem que fazer mais um, né? Para completar 3. Até aqui Deus já... A conta foi encerrada. Eu tinha aquela história, para ser pastor tem que ter 3 filhos, né? Pausou isso aí. Pausou, né? Vai, Pastor Eduardo. Graças a Deus. É sempre uma alegria, né, estar junto do Pastor Felipe, onde nós temos aí uma afinidade muito, muito grande. E o Pastor Felipe também é escritor, né? É escritor, é autor aí de livros. E um dos livros Me Encantou, né? Falando sobre a fé. E o Pastor Felipe, ele traz ali nesse livro ali uma palavra muito, muito importante, que a fé começa em casa, né, Felipe? Como é que é isso? A fé começa em casa. Esse projeto, eu participei desse projeto, uma antologia. Eu sou escritor de um dos capítulos dessa antologia e esse texto que foi escrito foi baseado num seminário que nós tivemos na igreja sobre famílias. E o tema que eu ministrei naquele seminário foi sobre a fé começar em casa, sobre esse entendimento de que o relacionamento com Deus, ele começa também através da família, né? Através da identidade, a fé enquanto relacionamento com Deus, ela começa em casa, ela começa na família, começa a ser desenvolvida, né? O exemplo de Timóteo com a sua avó, com a sua mãe, que a fé é construída enquanto relacionamento dentro de casa. Amém, graças a Deus. E a fé é um dos, mais palavra, motivacional, né? A fé, ela motiva tudo. E eu tenho usado esse livro, né, em algumas ministrações, alguns ensinos, e tem sido bastante útil. E com certeza o Senhor trará ainda
muitas palavras, né, através desse livro nos nossos corações, porque a fé é o firme fundamento. Então a fé ela tem que estar abaixo, né, aparentemente, mas sustentando todas as coisas. Eu fiquei muito feliz e me motivou também, né? Me motivou. Nós que temos aí um desejo de escrever há muito tempo, e o pastor Felipe nos deu algumas dicas. Nós estamos ali preparando para daqui a pouco colocar no forno, em nome de Jesus. É verdade, pastor Cláudio? Maravilha. Então nós carregamos essa responsabilidade de levar esse bom nome, né? De carregar essa responsabilidade com zelo, com dedicação, tendo em mente que as pessoas que nos servem, elas são inspiradas pelo aquilo que fazemos, mas principalmente nós devemos sempre estar trazendo elas a Cristo. Sempre apontando a Cristo, né? Sempre apontando. A minha preocupação como pastor é que as pessoas sempre vejam Cristo nas ministrações, nas nossas atitudes, e por isso que é cada vez maior a responsabilidade, porque nós apresentamos Cristo. Então, e sendo seres humanos, somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a imperfeições. Então, apresentar Cristo é apresentar a perfeição, sendo nós imperfeitos. Então, esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Desses 8 anos de pastorado, esse desafio. Isso é interessante, pastor Felipe, porque às vezes a pessoa fala assim, vou ficar olhando para você, como se você não errasse, como se a gente não fosse falho, né? E isso nós temos que ensinar a pessoa. Não, você tem que olhar para Jesus. Você pode até ter uma referência em mim, modelo, né? Mas Jesus é aquele que você deve seguir, porque nele nós não vamos encontrar erro, não falha. Nós ainda erramos, pecamos, somos falhos, tentando não fazer, tentando acertar, né? Por causa da tão grande nuvem de testemunho que nos cercam, né? Mas sempre apontando Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, um bom pastor, né? E ser pastor nesse tempo tem sido um desafio muito grande, principalmente aqui no bairro Antonina, na nossa localidade, né? Nós temos visto um grande movimento acontecendo aqui em bairro Antonina, mas ainda devagarzinho, mas nós estamos vendo que o povo está se movendo, os pastores estão entendendo que a gente precisa estar junto, caminhando junto, para a gente continuar vencendo, né? Você falou do livro, né? Você escreveu, né? Mas você também ajudou no livro do nosso pastor, né? Pastor Abraão, né? Sim, o meu trabalho como revisor e como editor, eu tenho ao longo desses anos, desde 2010, ele trabalhando nessa área de revisão. São mais de 60 livros revisados. Então, assim, eu tive esse prazer como filho e como membro, né, de organizar, editar, revisar e transformar algumas apostilas em livro. Então, foi um prazer que eu consegui proporcionar também ao meu pai, de organizar esse material lá em 2015. Em 2015 nós fizemos essa coletânea de tudo aquilo que ele havia falado sobre obreiro, a questão da hermenêutica, homilética e também da liturgia, e fazer essa compilação de material e organizar um livro. Eu trabalhava numa editora, então consegui ali fazer toda essa organização e edição desse material, que abençoou muitas igrejas, abençoou muitos pastores, Verdade. Trazendo ali uma linguagem nova sobre um assunto que é recorrente na igreja, falar sobre hermenêutica, que é pregar, falar sobre homilética, que é a questão da hermenêutica é a interpretação, homilética é a preparação do sermão, e a liturgia, que é toda a parte que compõe o culto. Então foi algo muito bacana de fazer e participar, e algo que eu gosto, que é revisar livros, que é editar, e também iniciando nessa tarefa também de escrever materiais. Qual é o nome do livro? O nome do livro do pastor Abraão é Obreiro de Valor. Obreiro de Valor. A gente encontra ainda
Ainda tem alguns exemplares. Só entrar em contato comigo. Só vai estar o número lá, pastor Felipe, lá de contato. É um excelente livro, não é isso, pastor Eduardo? Isso eu tenho também na minha prateleira lá, no período de valor. Por enquanto faço algumas observações ali para poder lembrar, né, dessa finalidade que nós aceitamos, né, porque o chamado você aceita ou não, né? E nós aceitamos, temos que entender que depois que aceitamos esse chamado, nós temos que corresponder aí o que o Senhor ele requer de cada um de nós. Uma das dificuldades hoje realmente as pessoas elas querem ser chamadas, né, mas muitas vezes não querem desenvolver o ofício ao qual o chamado ele requer de cada um de nós. E livro é sempre bom, ainda que nós temos uma dificuldade muito grande. As pessoas infelizmente não gostam de ler, ainda tem esse tabu ainda que não gostam de ler, mas a leitura ela é muito importante, principalmente para nós que temos que ministrar, levar a palavra do Senhor aos corações. Maravilha. Pastor Felipe é escritor, não é isso? Já escreveu uma participação, né? Uma participação numa antologia. E espero em breve ter mais. Editou o livro do pastor Abraão, né? Ajudou ali a compilar ali, né? A parte de organização material. Mas você também é compositor, né? Sim, sou compositor. Quantas músicas já compostas? Pastor, perdi a conta. Porque eu até um certo tempo eu contava quantas músicas eu tinha feito. Só que depois de um tempo eu falei assim, melhor não ficar contando, porque tem músicas que estão completas, tem músicas registradas, músicas que já foram gravadas. A média é um pouco mais de 100 de músicas que foram feitas, mas tem algumas que começou um refrão, mas não terminou, tem a estrofe. Mas hoje completa assim que você saiba e que já foram gravadas, né? Eu tenho no momento 9 músicas gravadas. 9 músicas gravadas. Espero. Tá lá tudo no YouTube. Tá, tem todas as plataformas digitais. Todas as plataformas. Chegou lá, que a pessoa procura lá. Algumas músicas eu gravei e outras músicas foram gravadas por outras pessoas. Eu tenho uma playlist no Spotify com todas essas músicas. Então quem quiser, eu posso disponibilizar essa playlist com todas as músicas que eu gravei ou com músicas que foram compostas por mim. Então, quem quiser, é uma playlist chamada Alvorecer, tá no Spotify. Mas quem quiser, eu passo o link para os irmãos disponibilizarem. Maravilha. Então, nós vamos para comerciais agora e quando voltar, nós vamos estar ouvindo uns 2 louvores que o pastor Felipe compôs. Vai estar aqui louvando o Senhor conosco, amém? Vamos para comercial. Alô, você do Rio de Janeiro, vai dar uma festa? Vai fazer um evento? Agora me responda uma coisa, e se no dia da sua festa começar a chover? E naqueles dias que o sol tá de rachar, vai deixar os seus convidados no sol? Claro que não, né? Nós da WG Tendas estamos aqui para resolver esse problema. E agora com força total, com a parceria da TV Missão Cidade. Esquece! Não vai deixar as questões climáticas atrapalhar ou criar um climão no seu evento, né? A nossa missão é levar qualidade e conforto para o seu evento, seja ele evento corporativo, feiras, aniversários, casamentos. Aí você me pergunta, Antônio, eu vou fazer uma festa simples, somente para a nossa família, poucos amigos, você consegue nos atender? Claro que sim, acesse já o nosso site e faça agora o seu orçamento. Eu tenho certeza que nós temos a melhor solução para você. Fiquem na paz. Aleluia, glória a Deus. Agora também vai tocar a música Jesus Cristo. Jesus Cristo. Composição que eu fiz com meu amigo Gustavo Paz. Nós cantamos na nossa igreja local, aí uns 10 a 15 anos que nós já cantamos essa música juntamente com toda a igreja. Eu quero aproveitar essa oportunidade para cantar. Essa ainda não está Não está gravada ainda não, só cantamos na igreja. Então quem quiser a música ou quiser gravar tem que entrar em contato comigo para a gente ver a liberação. Então vamos ouvir então Jesus Cristo. O teu poder é tão grande, o teu amor nos constrange, teu sacrifício é incomparável, tua presença é o lugar mais agradável que há
vem habitar em mim. Para tudo sempre, bendito é o nome de Jesus, o Cristo Cordeiro Santo que morreu na cruz, cujo sangue nos introduz, em vitória nos conduz ao reino de glória e de luz. Maravilha, duas composições lindas. Uma já está em todas as plataformas, né? Que é a Emanuel, está na voz da cantora Andressa Pastana. E Jesus Cristo tá esperando aí, né? Tá esperando aí, mas também uma composição linda, né? O pessoal da nossa igreja já conhece de cor salteado. E às vezes até esquece que é composição sua, né? Acha que é. Isso é bom, isso é bom que eles esqueçam. Agora, você também tem uma música que eu gosto muito, né? Tu és a voz. Tu és a voz, é uma música muito linda também. Vou pedir você para cantar. Eu sei que você está com a garganta um pouquinho. Mas também você fez uma homenagem quando Maria Fernanda nasceu, né? Sim, tem a música Herdeira que eu fiz para minha filha, juntamente com a Denise. Ela escreveu a letra para a filha dela. E eu aproveitei o nascimento da Maria Fernanda e fiz essa gravação dessa música para ela. A música Herdeira também está disponível nas plataformas digitais. E a música Tu És a Voz, que está na voz, que foi gravada pelo meu amigo Lemuel. Também está disponível nas plataformas digitais. Canta só um pouquinho dessa, para não forçar muito, mas vamos lá. Cantar o refrão dela. Tu és a voz que acalma a tempestade. Tu és a voz cheia de majestade. Tu és a voz que faz tremer o deserto. Tu és a voz que aquieta meu coração. Essa música veio. Qual foi a inspiração que você teve, pastor, para compor essa música? Uma vez eu contei um testemunho lá na igreja, né? Estava meio aflito, eu estava atravessando, né, de São Gonçalo por Rio, pela ponte assim. Eu estava sozinho no carro e essa música veio na minha mente assim. Eu comecei a louvar, ver a grandeza de Deus, né? Principalmente lá no voo central, né? Olhando para o mar assim e saber que nosso Deus, ele é a voz que acalma toda a tempestade, né? Qual foi a inspiração, né? Então, essa música tem uma história bem bacana, porque eu participei de um briefing, né? De uma reunião com uma cantora. Ela fez uma entrevista com o meu professor e ela falou assim: estou procurando uma música. E ela falou assim: eu quero que essa música tenha algumas palavras. Enquanto ela estava falando, eu fui anotando as palavras que ela queria na música. E fui para o meu devocional em casa com Deus. Estava lendo o Salmo 29. E o Salmo 29 fala exatamente isso: que Deus é a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor é majestosa. E aquilo ali foi... e nós estávamos na época na igreja em uma oração por uma pessoa que estava passando um momento muito difícil, um momento de câncer. E eu falei assim: Senhor, na minha oração, eu falei assim: Senhor, o que eu falaria para essa pessoa? Eu não tenho nem o que falar, a pessoa está num momento muito difícil. E essa música foi sendo construída com uma oração a Deus. Então, a música fala isso: dono da minha história, tu cuidas do meu presente, do meu passado, do meu futuro. Faça chuva ou faça sol, eu sei que o Senhor está comigo. A letra é linda, irmão. E assim, essa música foi sendo construída. E aí eu terminei a estrofe, terminei o refrão e fui todo alegre mostrar para o meu professor. Ele falou assim: olha, Felipe, está faltando uma ponte, está faltando mais um trecho nessa música. E quando eu
fica aquilo na cabeça, ele olha, faz me deu algumas dicas dos acordes e tal, aí eu fui sentar de novo para escrever, aí escrevi a ponte, né, que quando estou em perigo, tu és o meu esconderijo, quando estou em pedaços, tu és a cura e o amparo. E essa música é uma música que me marcou bastante naquele período, porque surgiu desse momento de devocional, surgiu desse momento de leitura da palavra, esse momento de oração, e também de algumas palavras que a cantora desejava. Acabou que essa cantora nem gravou, e Deus deu a oportunidade de ter essa música gravada na voz do Lemuel. Ficou bem bacana, e eu gosto porque o nome do Senhor é glorificado, porque assim, quando essas músicas elas chegam em lugares que a gente nem imagina, as pessoas ouvindo e sendo impactadas, e o nome do Senhor é exaltado, e o propósito é esse, que o nome dele seja louvado através das canções, através dessas composições. Irmãos, procura essa música lá no Spotify, no YouTube, lá nos canais, procura lá. Tu és a voz. Composição, Felipe Gomes que tá lá, né? Composição. O nome tá bem pequenininho. Bem pequenininho lá. Você vai achar, a letra é um espetáculo, você vai gostar demais e realmente fala muito. As pessoas, principalmente as pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Nós sabemos que tem pessoas que estão atravessando por muitos momentos difíceis e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Nós vamos ir com mais um comercial e quando voltar, nós vamos estar terminando essa entrevista. O pastor Felipe vai estar falando mais um pouquinho, né, o resumo da vida dele, né? Quem não sabe, ele veio lá da Rocinha, mas já tem 20 anos aqui, né? Ele vai contar isso daqui a pouquinho, vai finalizar e vai fazer uma oração também com nós aqui também. Deus nos abençoe. A Corrida pela Cidade é mais que esporte. É um evento que contém o esporte como meio de conexão entre pessoas, comunidades e seus representantes. Em sua 4ª edição, transita de uma corrida anual para debutar como circuito esportivo com 4 etapas que ocorrerão nas mais importantes cidades do leste fluminense. Nos referimos a Maricá, São Gonçalo, Itaboraí e Niterói. Neste circuito, a valorização dos atletas é comprovada através da introdução de premiações especiais e uma estrutura de valor abrilhantada com parcerias de alto nível que fazem da Corrida pela Cidade, Corrida pela Paz, uma experiência de fé em Deus e a confiança de que é possível influenciar gerações através de iniciativas de promoção da paz nas cidades. Este contexto é o pano de fundo para um evento brilhante, onde seja pela competição, pelo prazer de se exercitar, ou ainda pelo privilégio de viver o lazer, o participante possa obter uma marca cultural, onde valores sociais, valores morais e espiritualidade possam, em integração com o que tem o esporte a oferecer, cooperar para a melhora da comunidade e para o propósito de transformação do nosso mundo. Assim, pela tipologia que encontramos entre a prática esportiva, onde valores como disciplina, dedicação, perseverança, jogo limpo, respeito, humildade e busca pela excelência, junto de valores relacionados à fé e à civilidade, que fazem parte da realidade humana, venham ao encontro desse objetivo, que é a propagação do conceito de paz. A relação entre esporte e fé é antiga, com civilizações antigas associando práticas esportivas a seus rituais religiosos. E muitas religiões contemporâneas promovem atividades esportivas como parte de sua prática e influência cultural. Assim somos pessoas que admiram ou praticam o esporte. Como esportistas, talvez admiradores, elegemos este apaixonante e prazeroso representante esportivo. Corrida de rua, para dentre os esportes que amamos, traduzir o nosso sentimento, pois aprendemos e ensinamos a respeito de como viver, mas também a respeito de como conviver com o nosso semelhante e com o meio ambiente, tomando as lições do esporte como base para nos tornarmos melhores e mais conscientes. Corra com a gente. A corrida pela cidade. A corrida pela paz.
Olá, estamos de volta aí para o último bloco do programa Profetizando Vida. Estamos aqui na presença do nosso pastor Felipe Gomes. Já tem contado um pouco da sua história e vamos dar continuidade. O pastor Felipe veio do Rio de Janeiro, da Rocinha, né? Como é que foi essa transição do Rio de Janeiro, da Rocinha, para o bairro Antonina? Conta um pouco dessa história. Então, isso foi lá em 2005, né? O pastor Abraão, meu pai, recebeu convite para estar aqui em Barra Antonina. Não foi fácil para nós filhos, né? Assim, essa mudança, mas nós viemos e aqui entendemos que era propósito de Deus estar aqui, estar congregando com os irmãos aqui no bairro Antonina. Nós estamos aqui há 20 anos, hoje, esse ano de 2025, são 20 anos que estamos aqui. E aqui casei, aqui que o meu ministério eclesiástico começou na parte de obreiros, né? E ministério pastoral também. Então, tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo enriquecedor. Minha família, meus filhos, esposa. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por as portas que foram abertas. Maravilha. E por ter construído essa história como pastor, como ministro de louvor, como servo de Deus principalmente. Então é uma experiência muito gratificante. Só tenho a agradecer ao Senhor esse período. Então o Ministério de Louvor veio antes, né, do que o Ministério Pastoral, né? Sim, então, bem antes. Na Rocinha você já exercia essa... Então, na época só tinha o Ministério de Louvor na Igreja Matriz. Eu fui da Assembleia de Deus da Zona Sul e só tinha o Ministério de Louvor na Matriz. Nós éramos da congregação. Então, nós, os adolescentes da época, na igreja só tinha uma guitarra. Então, nós nos juntamos e começamos a ter o Ministério de Louvor da igreja, a congregação da Rocinha. Depois eu fui para a igreja do Vidigal, também não tinha Ministério de Louvor. Era algo que não existia na Assembleia de Deus, né? Ter Ministério de Louvor. Então nós fomos para o Vidigal, ajudei na organização do Ministério de Louvor da congregação do Vidigal, e foi quando a gente veio para São Gonçalo. Na época aqui na igreja nós tínhamos dois grupos. E o pastor sentiu os Deus, né, de unificar esses dois grupos e criar o que nós temos hoje, que é o Ministério de Louvor Filhos de Asaf. Isso foi lá em 2005, 2006 ali. Então, em 2007 eu assumi a liderança do Ministério de Louvor. Então, o Ministério Pastoral começou em 2017. Então, bastante tempo, quase 10 anos depois do Ministério de Louvor. São 18 anos na liderança do louvor da igreja. E nós temos pouco tempo, né? Vamos daqui a pouco estar encerrando esse último bloco, mas em outra oportunidade nós vamos estar convidando o pastor Felipe, o pastor Felipe Gomes, para estar falando um pouco mais do Ministério de Louvor. Porque eu tenho percebido que o Ministério de Louvor tem sido muito deformado, vamos dizer assim, né? Banalizado. Por quê? Porque o Ministério do Louvor tem uma importância muito grande na igreja. Porque hoje mesmo nós estamos falando sobre o Ministério de Louvor, sobre louvar ao Senhor. E o louvar o Senhor e o ministro do louvor, ele tem que ter na consciência que é ele que vai começar a conduzir, né, o povo até a presença do Senhor. Até mesmo para que o Senhor ele possa trazer uma palavra e aquele que está sendo conduzido possa entender. E o Ministério do Louvor tem sido muito banalizado hoje, e numa outra oportunidade nós vamos falar um pouco sobre o Ministério de Louvor, sobre os louvores na igreja. Com certeza isso vai ajudar bastante a nos elevar mais e mais à presença do Senhor. Será uma grata oportunidade. Bem, irmãos, maravilha, estamos terminando. A gente sempre termina, pastor, uma oração, né? Sempre o nosso convidado faz uma oração, mas eu quero também deixar aqui um comunicado. Mês que vem, em setembro, dia 27. Dia 27 de setembro vai ter a 4ª edição da Caravana do Amor. Vai ser no Salgueiro, um desafio enorme. Você que é pastor, que conhece pastores no Salgueiro, comunique, faça esse link aí,
convide as pessoas. A gente está com um desejo muito grande de botar 2.000 pessoas evangelizando esse dia ali no bairro, ali no coração, né, do tráfico em São Gonçalo, né, e nós queremos estar ali evangelizando todo o Salgueiro ali, dizendo que só há um caminho, né, se chama Jesus Cristo. Então nos ajude, ore por esse projeto, divulgue esse projeto. Dia 27 de setembro, né, dia 27 de setembro, nós vamos estar ali no Salgueiro evangelizando, dizendo que Cristo é a solução de todos os problemas, tá bem? Nós vamos pedir o pastor agora fazer essa oração, né? Entregando nossas vidas nas mãos de Deus, o bairro Antonina, o Comiba, né? que patrocina aqui nosso programa, né? Também a TV Missão Cidade, mandando um abraço para o Bispo Washington, Apóstolo Washington, né? Então, um tempo sem se ver, né? A mandar um abraço para ele, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, né? E todo o apoio que você tem dado à TV Missão Cidade, amém? Vamos orar, pastor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de toda graça e misericórdia, nós te louvamos pelo dom da vida, louvamos pela salvação das nossas almas. Amém. Nós te damos graças por esse dia, por esse momento que estamos tendo, essa oportunidade de falar do teu nome, essa oportunidade de glorificar a ti. Eu quero te agradecer, Jesus, por esse veículo de comunicação que tem sido uma bênção para muitas vidas, e eu te peço, Senhor, que continue avançando para a glória do teu nome. Abençoa, Jesus, a TV Missão Cidade, abençoa, Jesus, esse programa Profetizando Vidas, abençoa o Conselho de Ministros do bairro Antonina, Senhor, que tudo que façamos, Jesus, seja para a tua glória, seja para o louvor do teu nome. Abençoa, multiplica, que teu nome seja exaltado e glorificado na nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Obrigado, irmãos, e até a próxima. Profetizando Vidas.